Olá, estudo de hoje, estudo 242, temos duas mitzvot. Primeiro mandamento, mandamento 109, que é a mitzvah da purificação do mikveh, que ainda é uma repetição dos estudos anteriores, e estamos terminando hoje. Próximo mandamento 237, começamos um novo assunto, que ele vai se estender até por mais 20 dias, aproximadamente 20 dias. Começamos agora a tratar dos assuntos de danos que uma pessoa causa a outra. E agora esses danos eles se subdividem em várias categorias. Tem os danos que a minha propriedade causa à propriedade do meu companheiro. Tem os danos que a minha pessoa, causa ao meu companheiro. E nesses danos que eu causo ao meu companheiro podem ser danos monetários, que eu causo danos à propriedade dele, ou danos físicos, que eu machuco a pessoa dele e, no caso os mais graves, até o assassinato. Finalmente estamos começando um assunto mais próximo da nossa realidade. Vamos parar de purezas e impurezas. Vamos tratar desses assuntos agora pelas próximas semanas. Mitzvah 237. O Maimônides ele começa tratando dos danos que a minha propriedade causa ao meu companheiro. E ele está falando aqui, ele começa pela propriedade aqui, é o animal. Animais. Ele menciona o boi. Ele, inclusive, na tradução está lá, lei sobre ferimentos causados por um boi, que é chamado na Torá de Hashor, o boi. Vamos deixar bem claro, a Torá agora ela usa termos e exemplos para esclarecer, para falar sobre um conceito. Quando ela usa o termo boi, ela não está falando especificamente um boi, podem ser outros animais, só que ele está falando de um contexto. Muitas vezes os comentaristas falam que a Torá está falando num termo prático que era comum para as pessoas na época. Era comum que as pessoas tinham bois, a vida era agrícola, a base da economia era a agricultura, e os instrumentos de agricultura, os tratores da época, eram os bois. Então possuir bois era algo comum. Então a Torá estava falando sobre a prática comum da época, mas não estava falando sobre especificamente o boi. E quando a Torá menciona boi, ela pode estar falando, ela está querendo na verdade contextualizar um conceito. Então, a mitzvah número 237 é o mandamento divino através do qual somos ordenados quanto à lei do boi, quando ele causa prejuízos ao chifrar e etc. Não são todos os prejuízos do boi, do animal, porque nós vamos ver adiante mais prejuízos que um animal pode fazer e que não entram na categoria dessa mitzvah 237. Qual é a mitzvah 237? É um prejuízo que meu animal pode causar à propriedade do meu companheiro, e ele faz isso aqui de forma anormal. É uma conduta do meu animal não comum, que essa conduta acaba causando prejuízo para a propriedade do meu companheiro. O que acontece? Pelo animal ser meu, então eu tenho a responsabilidade de cuidar dele e cuidar para que ele não cause prejuízos aos meus companheiros e aos meus vizinhos. E se meu animal prejudicar o meu vizinho, então cabe a minha responsabilidade de assumir a responsabilidade pelo prejuízo causado e pagar os danos que meu animal causou ao meu vizinho. Agora o que acontece? A primeira categoria que a Torá ela está mencionando é que o meu animal causou um prejuízo ao meu vizinho, só que foi algo que não foi comum, foi algo fora das probabilidades. Não é porque eu cuidei mal do meu animal, eu cuidei dele da forma que eu sempre cuido dele, só que ele teve uma conduta que não era previsível. Eu que estava cuidando dele da forma que eu geralmente cuido do meu animal, e ele fez algo fora do comum, no qual ele acabou prejudicando a propriedade do meu vizinho. A Torá citou o chifrar. Chifrar é algo não muito comum, é algo anormal para um boi sair por aí chifrando.
Por isso, a Torá ela empregou esse termo de chifrar, mas para explicar esse conceito que é fazer algo fora do comum. Então, eu sou responsável por causa que o boi é meu, mas eu também, a Torá não me responsabiliza para arcar com todas as consequências desse ato. Então, pela lei da Torá, nesse caso, eu pago apenas metade do prejuízo. Tem muitos detalhes nessas leis, mas o básico é que eu tenho que pagar apenas a metade do prejuízo que eu causei. Eu não devo pagar, eu não preciso arcar com toda a consequência, porque foi algo que não estava na minha previsão que isso daqui iria acontecer. Agora, se isso acontecer repetidas vezes, mais especificamente, se acontecer 3 vezes, aquele mesmo dano, por exemplo, então vamos falar que o meu boi chifrou o boi do meu companheiro. Ele foi lá, chifrou um dia, chifrou do meu vizinho de frente. Depois, no segundo dia, foi lá, chifrou o boi do meu vizinho do lado direito. Depois, no terceiro dia, foi e chifrou o boi do meu vizinho do lado esquerdo. Então, calma, meu boi já está mostrando uma conduta agressiva, ele já está mostrando que para ele é algo comum chifrar. Então, para o quarto dia, eu devo pensar, calma, esse boi é agressivo, ele é um boi chifrador, então eu tenho que tomar cuidado para que ele não saia por aí prejudicando os outros vizinhos. Então, por isso, se acontecer um quarto prejuízo, ou aconteceu a mesma conduta uma quarta vez, eu já sou responsável por arcar com todo o dano, por causa que é algo que se tornou comum, não é algo que não é algo mais que é incomum. Então, nesse caso, eu que arcar com todas as consequências. Isso aqui é alguns detalhes dessa primeira mitzvah dos danos.